Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, aqui quem fala é o Khaled, coordenador do ITA, o Instituto de Teoria e História Anarquista, e editor da Faísca Publicações Libertárias. Eu sou um militante negro e anarquista que participa dessas iniciativas, do ITA e da Faísca, praticamente desde que ambos os projetos nasceram. E estou gravando esse vídeo aqui para responder algumas críticas que apareceram numa postagem da página Escurecendo Anarquismo, Futuramente, eu pretendo aprofundar esse conteúdo em outras postagens e quem sabe num artigo mais completo. Para resumir para vocês o que aconteceu, essa página Escurecendo Anarquismo fez uma postagem com cards que citam artigos do Lucien van der Walt, que é membro do ITA, da Zabalasa, que é uma organização anarquista da África do Sul, de maioria negra, e um texto do ACG, que é o Grupo Anarco-Comunista da Inglaterra, um grupo que a gente conhece pouco, mas que achou interessantes algumas linhas de um artigo específico. E o que eles fazem é criticar esses autores e organizações por não utilizarem o conceito de privilégio branco ou por não considerarem essa questão como um aspecto central do debate. Essa crítica, na minha avaliação, tem muitos problemas e, principalmente, ela deixa coisas implícitas muito ruins. Por isso, esse vídeo de resposta. Primeiro, quando ensinou que esses companheiros não são engajados na luta contra o racismo. Isso não é verdade. E segundo, quando cita nominalmente o ITA e a Faísca, eles insinuam que a gente não estaria engajado na luta contra o racismo, ou mesmo que seríamos racistas. Isso é um absurdo. Então, é importante a gente começar a dar combate mais direto a esse tipo de prática lacradora da internet. Porque a turma posta, comenta, curte, depois essas mentiras ficam parecendo que tem alguma relação com a verdade, com a realidade, quando não tem. Eu considero que acusações ou insinuações de racismo são algo muito sério. Eu não participaria de qualquer coletivo ou organização que não tivesse um compromisso sério na luta antirracista. Então me incomodou, além das insinuações, esse jeito de fazer o debate, que traz afirmações equivocadas, insinuações e um tom de superioridade moral que demonstra uma prática que é cada vez mais comum, que é da pessoa adotar determinadas teorias de entendimento e combate ao racismo e analisar e fiscalizar os outros de acordo com esses seus conceitos e perspectivas, acusando quem não concorda com essas suas teorias e essa sua perspectiva como conivente ou mesmo racista. Então a gente tem que saber que existem diferentes teorias e práticas para entender e combater o racismo. Então, diferente do que está sendo insinuado, o que está em debate aqui não é o reconhecimento e a luta contra o racismo de um lado e a conivência e a inação do outro. O debate que está sendo colocado é sobre a melhor forma de combater o racismo. E é aí que vão aparecer as diferenças. Então, vou ser bem direto aqui, Apesar desse projeto se colocar como anarquista, a crítica que ele coloca na postagem, e mesmo a forma com que essa crítica está sendo feita, deixa claro que existem alguns elementos liberais, pós-modernos, identitários e até mesmo nacionalistas negros, E a gente tem que fazer esse debate, sobre os riscos do anarquismo e da esquerda no mundo todo estarem tomando, e flertando permanentemente com posições que são de um liberalismo progressista dos Estados Unidos e da Europa, porque com isso a gente vai perdendo a nossa capacidade de transformar estruturalmente a sociedade. E isso, esse flerte com posições do liberalismo progressista, fica evidente no diálogo que o projeto tem com a teoria dos privilégios. A teoria dos privilégios, que é uma teoria que vem sendo utilizada por muitos liberais dos Estados Unidos como um contraponto às concepções que são mais radicalizadas, mais revolucionárias, mais socialistas da teoria e da prática antirracista. E quando eu falo isso, eu não quero interditar o debate, Não quero fazer como quem está nos criticando, que bebe no moralismo, no pós-modernismo e no identitarismo, Por quê?
por exemplo, aqui eu poderia me beneficiar dessa linha, dizer que nessa entrevista aqui ao IEL, o Instituto de Estudos Libertários, a gente fica sabendo que o editor, o fundador e principal membro da Escurecendo o Anarquismo é um cara branco de classe média. Então eu poderia, né, me colocar como anarquista negro e acusar esse cara de ser um branco que quer fiscalizar, constranger e ensinar para os não brancos e para os negros do ITA e da Faísca como se analisa a realidade e como se atua na luta antirracista. Mas eu não vou fazer isso, porque eu quero fazer uma discussão séria, da maneira com que essa discussão tem que ser feita, né? Sem molecagem e sem esse tipo de recurso retórico. Essa postagem, né, essas críticas, elas têm um grande problema porque elas não refletem as nossas posições. Basta qualquer uma que lê o material que foi citado na postagem em questão e vocês vão ver que os artigos ali, né, os textos, não defendem que a classe e a revolução vão automaticamente resolver as questões raciais, né? E além disso, todos os textos são antirracistas. Eles reconhecem a existência de vantagens ou privilégios que são usufruídos por brancos e que são constitutivos do racismo. Isso qualquer uma pode ver e pode ser mostrado em inúmeras passagens dos textos, né? O que esses autores, né, e essas organizações não defendem é um certo conceito de privilégio branco, que está sendo cada vez mais utilizado por liberais e nacionalistas, tá? E aqui a gente abre um debate que eu acho que vale a pena fazer, que é sobre o que é privilégio, né? O privilégio é uma vantagem que é concedida a uma pessoa, a um grupo específico, em detrimento dos outros, né? O privilégio é aquela vantagem que é vista como regalia. Ou seja, o privilégio é o que a gente quer abolir, que não deve mais existir. Então vou dar um exemplo disso. A gente quer que o acesso à educação, à cultura e à universidade seja de todos e todas, que seja um direito, né? A gente também quer que qualquer uma possa andar em segurança na rua sem medo de ser assassinado pela polícia. Então, a gente quer que ninguém mais seja discriminado por sua cor e sua origem. Ou seja, a gente quer que tudo isso seja um direito, né? E que os verdadeiros privilégios, que são oriundos da exploração do trabalho, do monopólio da força, da justiça e da política, esses sim sejam extintos, né? Então, é verdade que o conceito de privilégio branco traz alguns elementos importantes para entender a estrutura histórica do racismo brasileiro. Só que o que a gente vê cada vez mais é que, em muitos casos, parte do liberalismo radical, com uma retórica pseudo-racista, vai esvaziando a perspectiva de mudança estrutural da sociedade e focando nas questões puramente individuais, nos pequenos coletivos, né? E deixando de fazer a luta classista e estrutural para solucionar esses problemas, como a gente vê aqui no Tribunal da Internet, na fiscalização de teorias e de pequenos grupos, né, de adversários políticos, né? Não é isso que a gente quer. O racismo, ele só pode ser combatido como uma ação coletiva, como uma mudança estrutural e revolucionária da sociedade como um todo, né? Da sociedade capitalista e estatista. Só combatendo essa estrutura, né, do capitalismo que a gente pode combater e superar o racismo. Então, quero deixar claro aqui que mesmo sem adotar a teoria dos privilégios, eu concordo que o racismo se reproduz dentro das organizações dos movimentos. Então, a partir dessa noção, é nosso dever solucionar essa questão e avançar para uma transformação estrutural da sociedade que transforme e combata, que elimine as diferentes formas de dominação. Então, não há nenhuma adoção de um determinismo econômico tosco aqui, né? Ou seja, eu não considero que a questão de classe vai solucionar todas as outras questões automaticamente, como as questões de raça. Só que, ao mesmo tempo, eu considero que para a gente entender e combater o racismo, a gente precisa realizar, né, que isso só pode ser feito através de uma luta de classes, né? Então, para mim, eu levo muito a sério as questões do racismo, do patriarcado e do imperialismo, mas faço uma diferenciação importante entre identidade e identitarismo, e considero o identitarismo um desvio pós-moderno e liberal, né? Isso vai ser explicado em outras postagens, quem sabe nesse artigo mais completo.
né? Para finalizar, então, né, deixar claro que eu defendo um anarquismo antirracista que seja capaz de construir lutas e movimentos e saiba diferenciar quem são os inimigos dos aliados que devem ser conquistados para lutar com a gente. Eu defendo o antirracismo que, mais do que culpabilizar os companheiros de classe, os grupos e os indivíduos, construa outro tipo, né, de relações num clima de fraternidade, que conquiste aliados e combata o racismo, fazendo uma educação antirracista permanente. Isso porque, na minha avaliação, a mudança necessária não é uma mudança individual. A gente não precisa que os companheiros reconheçam seus privilégios, né, e mudar apenas pequenos grupos e organizações. A gente quer um antirracismo que incida, né, na conquista e na ampliação de direitos, que enfrente as dominações de forma estrutural e ampla, né? A nossa luta é para construir um amplo movimento de base, um amplo movimento classista que trabalhe as questões raciais, de gênero e nacionais e faça um enfrentamento revolucionário que busque a transformação estrutural de toda a sociedade. Vou encerrando o vídeo por aqui, a gente segue com o debate. Deixa um abraço e até a próxima, pessoal.